Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Grande dia. Que é isso? Já ouviram falar que o mundo gira e a Lusitana roda? Pois é, inclusive roda até para a Espanha. Pode ir lá levar a mudança da espanhola. Ô, Zambelli! Você, né? Tão boquirrota, que sai botando para quebrar em todo mundo, que é a rainha da sucata do bolsonarismo, que fica ameaçando homem negro com um revólver na rua, que bota para quebrar, que fez esquemas com. Foi casar com um delegado que tinha lá da PF, esquema lá no Ceará, que foi ser padrinha teve o Moro de padrinho de casamento. Zambelli, tua hora chegou. E aí, gente, a coisa que mais me surpreende era o roteiro. O roteirista desse estado chamado Brasil, dessa novela chamada Brasil, é um cara muito do maluco. Não tem escritor de realismo fantástico que tenha cometido tanta maluquice, sabe? Como o Gabriel Garcia Marques é fichinha perto do roteirista Brasil. O roteirista que escreveu essa novela chamada Brasil. Vejam bem. A Zambelli era uma porteira de banheiro de atos golpistas lá na época da Dilma. Né? Ela ficava cuidando lá da portaria, quem pode entrar, quem não pode, quem pega o papel higiênico, quem... Não é um trabalho normal, digno, como qualquer outro. Só que nesse caso não era no restaurante, era no esquema golpista na porta da Fiesp. Ela começa a fazer umas lives, né, ali criticando, xingando e tal, e vai ganhando popularidade, se elege deputada com uma ninharia de votos, né, porque deputados como o Joyce Halsemann e o Bananinha tiveram em São Paulo votações assustadoras e puxaram a chapa. Nessa de puxar a chapa, Zambelli se elegeu. Bom, ela se elegeu já no pós-impeachment, no pós-Temer. Teve o impeachment, teve Lula preso. Quando a Zambelli se elege, o Lula já está preso. A Lava Jato mandava o país naquele período, mandava em tudo. Era absoluta. Se o Moro tivesse sido candidato naquele momento da história contra o Bolsonaro, havia uma possibilidade concreta, real, de ele ter ido para o segundo turno contra o Haddad e o Bolsonaro não. E ele ter disputado um segundo turno contra o Haddad com grandes chances de ter se tornado presidente. Mas ele não sai candidato e vira ministro. Aquela coisa maluca do roteiro Brasil. Nesse momento de ápice do lavajatismo, Moro ministro, o Bolsonaro presidente da República, eis que surge uma história de um vazamento via Intercept com Leandro Demore e o Glenn, que foi uma denúncia feita por um sujeito cujo apelido era Vermelho. Vermelho. O hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, o Vermelho. Vejam, o Vermelho. Araraquara, que lá na frente vocês vão se encontrar com ela de novo. Araraquara, cidade cujo prefeito é Edinho Silva, um grande político, 4º mandato, do PT, mas que não tem nada a ver com o Vermelho. Nunca ouviu falar. Já perguntei, Edinho, mas nunca bateu, não. Nunca trombei. Sei lá quem é. E o cara vira o grande hackeador do Telegram do Dallagnol. E que expõe como a Lava Jato era uma operação criminosa do ponto de vista jurídico. Era um crime.
Havia um conluio para prender Lula, para perseguir o PT, para impugnar as candidaturas, para derrubar pessoas. Tudo entre juízes e procuradores. Fizeram. Bom, não vou contar a história da Vaza Jato. Esse hacker vira um herói da esquerda por um período, mas é preso. É preso. Bom, a vida segue. Por conta do hacker, Fernando Moraes, que é o biógrafo do Lula, disse que ele ia lançar o livro com hacker. Porque se o Lula não sai da cadeia, ele não podia terminar o livro. Então ele queria lançar com hacker lá em Araraquara. Acabou que não aconteceu esse lançamento. Mas o primeiro lançamento ele queria fazer lá. Tamanha a importância que o biógrafo do Lula vê no Delgatti, gente. É naquele momento histórico. Aí daqui a pouco, campanha, Lula solto, eleição, Lula vai lá disputar. Surge uma história de que o hacker está com a Zambelli, que ele ia trabalhar na campanha digital do Bolsonaro. E Zambelli levou o hacker, a esquerda fica puta, os petistas ficam com raiva do hacker, ninguém consegue entender o que está acontecendo, o que esse hacker está fazendo lá. Agora o hacker volta à tona, né? E depois disso, a Zambelli vai lá, tenta tirar, de alguma maneira, ela faz o Bolsonaro perder uma quantidade de votos com aquela cena, os votos mais frágeis que podiam estar querendo anular, falam, vou votar no Lula. Somente São Paulo, classe média, média alta, que odeia o PT, mas viu aquilo, pode ter ficado assustado. Alguns votinhos rendeu para o PT aquela ação dela, como a do Roberto Jefferson também. E o hacker agora diz o seguinte, me fizeram fraudar o site do TSE, me contrataram, teve uma reunião com a Zambelli, eu falei com o Bolsonaro de um celular novo que me levaram na caixa, ele pediu para eu quebrar o sigilo do TSE e, ao mesmo tempo, faz essa delação e a Zambelli passa, então, agora a ser investigada porque fez o quê? PIX, pagamentos para a conta do Walter Delgatti a partir de assessores seus. É uma história absolutamente escabrosa. Estão reclamando que eu estou gritando, é isso? Desculpa, gente, eu me empolgo, eu se empolgo. A novela é tão boa que eu se empolgo. Olha só que loucura. E não chegamos no fim. Ainda falta a prisão da Zambelli e a prisão do Bolsonaro, que da presidência da República teria pedido ao hacker que fraudasse o sistema eleitoral ao mesmo tempo enquanto ele fazia reunião com embaixadores dentro do Palácio do Planalto para avisar aqueles embaixadores que poderia ser quebrado o sigilo das urnas eletrônicas. Então, uma coisa toda arquitetada antecipadamente por esses canalhas, como diria Requião, como diria o Tancredo Neves quando do golpe contra João Goulart. Canalhas, como disse depois Requião, plagiando o Tancredo, quando fizeram o impeachment da Dilma. Essa gente que não vale nada vai ter agora, estamos chegando no final dessa novela, cuja estrela principal acaba sendo um hacker lá de Araraquara. Araraquara, que era a cidade onde o Lula estava, por coincidência, no dia 8 de janeiro, quando fizeram atos terroristas, invadiram o Supremo e o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mas vai para Araraquara de novo, está na história, porque as novelas, os cenários são pequenos. Essa coisa maravilhosa que é a política, que é a história, e como as coisas vão se encaixando, e de alguma coisa a gente parece que vai retomando a vida num certo nível de justiça.
Parece que a gente viveu um período de 6 anos de maluquices e agora o roteirista resolveu reposicionar as peças. Reposicionar as peças. E o hacker está preso na Polícia Federal, como disse a Jandira, para poder ter segurança. Para poder ter segurança da bandidagem dessa gente liderada por Bolsonaro e por Zambelli. Grande dia, grande dia. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Robai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.